De hoje para amanhã, o país vai viver uma situação inédita. Um presidente da República, em pleno exercício do poder, será denunciado por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República. Eu dizia aqui no período daquelas batalhas do impeachment, que se fosse aprovado o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, impeachment em que a gente sabe que não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma, assumiria o vice Michel Temer. E ele ficaria blindado de investigações, porque ele não poderia ser investigado por fatos anteriores ao seu mandato. Mas o que aconteceu foi que ele praticou um crime no seu mandato de presidente da República. Pela primeira vez na história, um presidente da República vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por um crime cometido, no caso, no Palácio Jaburu, naquela conversa com Joesley da JBS, que depois virou o caso envolvendo Rodrigo Rocha Loures, o deputado, que foi pego em gravações da Polícia Federal, pegando uma mala de R$500 mil, que era uma mesada semanal por mais de 20 anos, dirigida ao presidente da República. Corrupção passiva. O país vai parar completamente. Eu, senadora Regina, sinceramente, acho que esse Senado Federal não tem condições de votar a reforma trabalhista no meio de uma crise como essa. Senador Eumano, eu sei que tem muita gente dizendo que o Temer tem uma boa articulação na Câmara dos Deputados, que ele vai conseguir se livrar, que ele tem 200 votos para impedir a instauração do processo. Eu não acredito. Quero dizer uma coisa aqui ao senhor e à senhora senadora Regina. Eu acho que quando abrir aquele painel, que vai ser uma pressão gigantesca, vai ser uma pressão muito forte, vai ser transmitido ao vivo por todas as televisões. Quem vai querer ficar do lado do Temer, depois de uma denúncia contundente como essa? Eu estou esperando a hora que saia a denúncia, porque eu vou vir aqui no plenário, ler ela toda. Nós vamos fazer revezamento, porque é uma situação de vexame para o país. Eu fico vendo esse presidente da República, que veio agora dessa viagem à Rússia, à Noruega, mas que situação! A primeira ministra da Noruega, na cara dele, falando de corrupção no Brasil, falando do aumento do desmatamento na Amazônia, e ele perdido, atordoado, dizendo que ia sair dali para se encontrar com o rei da Suécia. Chegou aqui no Brasil e o jornalista Luiz Costa Pinto, do Poder 360, escreveu hoje um artigo dizendo que, entre as opções do Temer, tem uma discussão sobre licença de 6 meses, porque ele manteria o foro privilegiado, ficaria no Palácio Jaburu, teria uma equipe mínima de assessores. Eu acho bem possível. Primeiro, eu respeito o jornalista Luiz Costa Pinto e acho que ele pode estar pensando isso mesmo, porque a situação é muito grave. Eu não acredito, senador Eumano Ferreira, eu volto a dizer, que ele vai conseguir esses 172 votos. Não acredito. O desgaste é tremendo. E vão vir depois mais 2 outras denúncias. Uma denúncia por obstrução judicial, acusado de compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha, e depois uma outra de organização criminosa. Esse é o presidente Temer. Definitivamente, esse governo acabou. Já não há mais governo propriamente dito. O que ainda resta no Palácio do Planalto é um moribundo, que opera a própria sobrevivência pessoal. Impressionante, eu tenho falado isso muito aqui. Como os 3 políticos que dirigiram esse golpe, os capitães do golpe, estão nessa situação. Foram esses atores os principais. Eduardo Cunha, que está preso. Senador Aécio Neves, que a gente sabe da situação, afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante é que o senador Aécio Neves subia aqui da tribuna, falando do crime que a presidenta Dilma cometeu. O crime eram as tais pedaladas fiscais, assinado decreto de crédito suplementar, que todo mundo assinou. Eles falam do Lula,
E até agora não surgiu uma prova de que esse maldito apartamento é do presidente Lula. Não tem prova, tem convicções, né, senadora Regina? Agora, o senador Aécio passa como inocente, dizendo que não tem indícios. E aquela mala dos R$500 mil que a Polícia Federal gravou? A Polícia Federal gravou o primo dele. 4 malas de R$500 mil. Imagina se fosse o primo do Lula ou da Dilma. Que escândalo seria? Mas bem, Eduardo Cunha nessa situação, Aécio Neves também, Michel Temer também. Esse foi o golpe. Esse golpe que está desmoralizado em um ano. Eu sempre repito, senadora Regina, eu sempre achei que esse golpe ia entrar para as páginas da história como um golpe contra a democracia brasileira, esse impeachment. Só que eu não imaginava que fosse um processo tão rápido, em um ano. Eu, sinceramente, o Supremo Tribunal Federal tem que analisar o pedido da defesa da presidenta Dilma, de anulação do impeachment. Eles têm que enfrentar, é a Corte Constitucional. Ademais, senador Eumano Ferreira, eles diziam que tirar a Dilma, nós íamos melhorar a situação da economia brasileira, porque o problema da economia brasileira era um problema de confiança dos empresários. E o que a gente está vendo, infelizmente, é que a situação da economia só se agrava, são mais de 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões de desempregados no governo do Temer, e essas políticas todas, na nossa avaliação, só vão aprofundar o problema. Uma política de austeridade fiscal suicida, que está mostrando o seu efeito. O mês de maio foi um mês que teve a maior frustração de receitas do mês em 7 anos, porque a arrecadação vai lá embaixo. Estão falando agora que nós não vamos atingir a meta do superávit primário, que é negativa, o déficit de superávit primário de 139 bi, porque há frustração de receitas, agravado por essa emenda constitucional 95, que já está impondo o seu sacrifício nos cortes de gastos, em especial nas áreas de saúde e educação, e agora a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que fazem o efeito oposto do que o Lula dizia, que tinha que colocar dinheiro na mão dos pobres. O Lula sempre dizia isso, colocando o dinheiro na mão dos pobres, a economia crescia. Pois bem, essa reforma trabalhista e a reforma previdenciária tiram dinheiro da mão dos pobres. Eu espero que esse Senado Federal pare a tramitação da reforma trabalhista na próxima quarta-feira. O impacto vai ser muito violento dessa denúncia. Eu acho que nós aqui não temos condições de votarmos reforma trabalhista. Nós temos que discutir a crise. Esse governo Temer, para mim, eu já falei aqui, senador Eumano Ferreira, não resiste mais um mês, 2 meses. Como acreditar naquela proposta que ele fez para os senadores? Porque o senador Ricardo Ferraço, ao estudar a matéria da reforma trabalhista, percebeu que, de fato, é muito cruel. Trabalho intermitente, autônomo exclusivo, negociado na frente do legislado. E aí, o que é que ele propõe? Ele propôs um acordo que foi feito, segundo ele, com o governo, para o governo depois vetar vários desses pontos. Eu pergunto, mas que governo? Pode não existir esse presidente da República daqui a pouco lá. Senador Eumano, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Eu sei que tem muitos senadores que querem aprovar alguma reforma, mas com modificação. Eu acho que esse devia ser um ponto aqui importante. Eu estou contra a reforma, mas eu entendo que tem senador que defende a reforma, mas quer mudanças. Não mudar nada é criminoso. É praticamente fechar esse Senado Federal. Então, eu faço um apelo aos senhores, eu volto a dizer, na minha avaliação, esse tema não sustenta. Não sustenta, porque não vai ter os votos necessários, apesar de achar que não vai ser uma grande saída, porque, ao instaurar o processo, a Câmara autorizar a instauração do processo do Supremo Tribunal Federal, o senhor sabe que assume, no caso, o presidente da Câmara. Há um afastamento por até 180 dias do presidente Michel Temer. Ele fica afastado para o julgamento do Supremo. É um processo parecido com aquele que houve aqui com a presidenta Dilma. Eu não acho que isso é solução.
A solução, para mim, passa por eleições diretas. A gente convocar eleições diretas, melhor seria eleições gerais, fazendo Senado, deputados também, renovar o parlamento, mas você aí teria um presidente da República com força, legitimado pelo voto popular, para tirar o país dessa crise, que teima em não acabar, e não tem como acabar com essa fragilidade política, porque agora o Temer não vai fazer mais nada, pessoal. O que o Temer vai querer é se salvar, conseguir os 172 votos, a articulação toda já é essa. Aí vai usar o quê? A máquina pública, os cargos, negociações fisiológicas. Já fizeram a primeira, negociar 10 bilhões de anistia para os ruralistas que devem a Previdência Social. No momento em que eles querem fazer uma reforma da Previdência contra o povo pobre, eles querem anistiar a dívida dos ruralistas. Um mega refis de 25 bilhões, salvando em especial bancos e grandes empresas. É um governo que vai operar só para se salvar. E eu me lembro que o Temer disse, no apogeu da crise do impeachment, que a presidenta Dilma deveria renunciar porque tinha chegado a um índice de aprovação de 13%. E agora, Temer? Que seu governo tem apenas 7% de aprovação. Segundo pesquisas do site Poder 360, os índices de aprovação são ainda menores, 2%. Já passou da hora de renunciar. Quem diz não sou eu apenas, mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na Folha de hoje, em artigo chamado de Apelo ao Bom Senso, ele pede a renúncia e a convocação de eleições diretas pelo atual presidente Michel Temer. É claro que a nota do Fernando Henrique Cardoso, primeiro, ele deixa transparecer a preocupação dele. Tem um trecho que ele diz o seguinte: nesse quadro, o presidente Michel Temer tem a responsabilidade, talvez a possibilidade, de oferecer ao país um caminho mais venturoso, antes que o atual centro político esteja exaurido, deixando as forças que apoiam as reformas esmagadas entre dois extremos, a esquerda e a direita. Primeiro, eu devo dizer ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que o termo centro político esteja exaurido é meio forçação. Quem executa essas políticas não tem posição de centro político, muito pelo contrário. Estão executando um conjunto de políticas muito radicais. É um neoliberalismo extremado. Então, não considero essa associação de forças como o centro político do país. Mas é claro que ele fala aqui da preocupação do crescimento do Lula, por um lado, eu vou falar mais à frente das pesquisas do Lula, o Bolsonaro, que tem metade do Lula, e ele fala da situação deles, né? Porque os tucanos estão deprimidos. Eles não imaginavam que iam estar numa situação como essa. Eu, inclusive, não vejo um tucano nesse plenário faz muito tempo que eu não vejo um tucano. Eles sumiram. Fizeram toda aquela aventura do impeachment e achavam que iam se dar bem. E cadê eles agora? Inclusive, a preferência partidária, que o PT subiu para 18%, vou falar disso novamente também, eles caíram de 9% para 5%. Então, eu entendo um pouco essa colocação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas o Fernando Henrique Cardoso, ao meu ver, erra ao jogar tudo no colo do presidente Michel Temer, como só ele pudesse fazer esse gesto. É claro que não. Nós podemos ter uma PEC tramitando nesse Congresso Nacional, no Senado Federal, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, e a gente sabe da força do Fernando Henrique Cardoso no PSDB. Então, eu fico vendo se não é um jogo de teatro também, porque o PSDB continua, na sua última reunião, apoiando o Michel Temer. Mostrava que aquele discurso de ética do PSDB era da boca para fora. Eu, inclusive, entendo a situação dos eleitores de Aécio, que estão envergonhados. Achavam Aécio a grande figura, o discurso ético, o discurso da moral. Cadê os tucanos? Que falavam tanto da Dilma. E agora, com esse governo do Temer, decidem ficar no governo do Temer. Com tudo isso que está aí. É por isso que eles sumiram do plenário, porque não tem argumentos.
Cadê aqueles que bradavam ética, moralidade aqui? Sumiram. E, sinceramente, senador Waldir Raupp, senador Eumano Ferrer, quando eu falava aqui da economia, eles tinham um plano. O plano para eles era um plano que era o seguinte: estabelecer um governo de prazo limitado, 2 anos, encomendado a fazer o trabalho sujo das reformas neoliberais, trabalhistas e da Previdência, e entregar o poder, em 2018, a um presidente eleito do mesmo bloco, de preferência do PSDB. Era isso que eles planejavam. Eles achavam, olha, nós vamos tirar, vamos dar um golpe. É necessário um programa para retirar direito de trabalhadores. Nós vamos fazer isso durante 2 anos. Em 2018, um detergente, eleições. As eleições seriam uma espécie de detergente do golpe. Até o resultado das eleições municipais, o plano estava bem encaminhado. Eu tenho dito que o golpe brasileiro foi uma bem arquitetada doutrina de choque. O que seria isso? Nos termos da escritora canadense Naomi Klein, glosando um ensaio de Milton Friedman. Milton Friedman dizia o seguinte: somente uma crise, real ou pressentida, produz mudança verdadeira. Tão logo uma crise se instalava, o professor da Universidade de Chicago defendia que era essencial agir rapidamente, impondo mudanças súbitas e irreversíveis. Assim procurou ser feito no Brasil, mas não deu certo. A respeito da economia, as pesquisas revelam a imagem terminal. Os brasileiros não acreditam que esse governo tenha mais condições de promover uma retomada econômica. Segundo dados da pesquisa Datafolha de sábado, 54% dos brasileiros, infelizmente, espera que o desemprego, que já atinge mais de 14 milhões de pessoas sob o governo de Michel Temer, vai aumentar mais. Apenas 21% afirmam que o desemprego vai cair. Em relação à inflação, 55% da população espera que os preços aumentem daqui para frente. Isso não vai acontecer. Se a percepção do povo está tão negativa com a inflação, mas não vai acontecer porque nós estamos numa desaceleração gigantesca da nossa economia, nós vamos para a deflação. E eu me impressiono como tem gente do governo que ainda comemora. Ah, a inflação está lá embaixo porque nós estamos numa depressão econômica gigantesca, com desemprego de 14 milhões, com a renda caindo. Sobre o poder de compra dos salários, 41% dos entrevistados disseram acreditar que ele vai cair ainda mais. Outros 29% acreditam que ele vai ficar como está. E outros 26% afirmam que ele vai aumentar. Os brasileiros também são contra a reforma trabalhista da Previdência, atestam todas as pesquisas. A pesquisa que eu tenho aqui é de 1º de maio. 64% contra a reforma trabalhista, dizendo que ela beneficia exclusivamente os patrões. 71% contra a reforma da Previdência. Agora, se fizer pesquisa hoje, porque de lá para cá, as pessoas conheceram o que está por dentro das reformas. Isso aqui sobe muito mais. Há uma grande rejeição da população brasileira com as reformas. Agora, são poucos os que declaram apoio a Temer. Me chamou a atenção hoje o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que hoje, em matéria plantada na coluna Mercado Aberto, da Folha de São Paulo, dizendo que melhor seria deixar Temer até 2018. Eu fico impressionado também, né? O discurso do pato amarelo, da Fiesp, de corrupção, esse discurso foi embora. Eles admitem que querem o Temer apenas pelas reformas, para retirar direito de trabalhadores. Aquilo que eu falei muito no processo do impeachment. Esse foi um golpe de classe. Então, esses setores empresariais estão se movendo só para aprovar essas reformas trabalhistas e previdenciárias. Mas estão vendo que nem isso o Temer vai conseguir aprovar aqui. Não vai. A reforma trabalhista, que eles não precisam de quórum, a reforma previdenciária já acabou. Quórum qualificado, PEC, não passa. Agora, a reforma trabalhista também, eu não tenho dúvida de dizer que até o plenário, chegar ao plenário desse Senado, nós vamos virar, vamos ter maioria dos votos, porque o impacto dessa denúncia da Procuradoria
geral, vai ser um impacto gigantesco. Então, eu não tenho dúvidas de que, nesse processo, a gente vai conseguir ter maioria dos votos aqui. Agora, eu me impressiono com algumas propostas que surgem por parte desse governo debilitado. Ainda na questão das metas do superávit primário, eles agora decidiram mexer com o FGTS. A proposta que é absurda é de confiscar temporariamente parte do FGTS dos demitidos sem justa causa, para, isso aí sim, numa pedalada fiscal, com bicicleta alheia, ajudar a fechar suas contas. Pela bizarra ideia, em discussão no Ministério do Planejamento, o trabalhador demitido sem justa causa não poderia mais sacar de forma imediata o valor integral de sua conta de FGTS, nem a multa de 40%. Também não poderia ter acesso ao seguro-desemprego logo de cara. O governo liberaria, por 3 meses, um valor de sua conta do FGTS semelhante ao último salário recebido. Em suma, o trabalhador terá de sobreviver com os recursos de parte de seu próprio FGTS e não do seguro-desemprego nesse trimestre. Essa proposta é muito instrutiva do ajuste fiscal em curso. Nenhuma proposta, eu sempre citei isso aqui, vários países decidem fazer ajuste fiscal. Eu não acho que a situação do país mereceria um ajuste fiscal no momento, porque nosso maior problema é retomar o crescimento econômico. Isso teria que fazer o governo ampliar os seus investimentos, ampliar os gastos sociais, colocar as estatais para investir, os bancos públicos para emprestar, porque nós temos que retomar a economia. Mas tudo bem, para quem acha que o problema é fiscal, podiam ter feito pelo menos um ajuste fiscal equilibrado, que existe no mundo, com contribuição dos empresários, dos banqueiros. Aqui não, é um ajuste fiscal todo feito em cima do povo trabalhador, que precisa de saúde e educação e vai ser penalizado com essa emenda constitucional 95, em cima do aposentado que recebe um salário mínimo da Previdência. Agora, senhor presidente, no momento desse, depois de um ano desse golpe, o que a gente vê? A recuperação da popularidade do PT. O partido, em dezembro do ano passado, depois das eleições municipais, nós tínhamos 9% de aprovação popular, o PT. Dezembro do ano passado. Em maio, fomos para 15%. E agora, 18%. Há um outro lado a ser comentado nessa pesquisa. Os principais partidos da base de sustentação de Temer se esvaziam a olhos vistos. Em dezembro de 2015, o PSDB tinha 9% das preferências. Agora tem escassos 5%, empatados com o PMDB. Cavaram a própria sepultura, apostando no impeachment e nesse governo moribundo do Temer. E hoje sai a pesquisa presidencial. E o presidente Lula continua subindo. Qualquer pesquisa feita no país hoje continua subindo. Nessa pesquisa ele aparece entre 29% e 30%. Em segundo lugar, empatado, Bolsonaro com Marina. Bolsonaro com 16%, Marina com 15% e o Alckmin com 8%. No cenário com Dória, mais ou menos a mesma coisa. Prefeito de São Paulo fica com 10%, Lula com 30%. Teve a pesquisa Vox Populi também, que foi pesquisa espontânea, onde Lula aparece com 40% de votos espontâneos, Bolsonaro 8%, Marina 3%, Aécio 0%. O problema é que a relação do Lula com o povo é uma relação profunda, senador Jorge Weber. As pessoas estão vendo perda de direitos, as pessoas estão sentindo o que é essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, estão vendo o desemprego aumentar, estão vendo seu salário se achatar e lembram do Lula. E lembram, puxa, naquela época houve inclusão social, houve geração de empregos, o país crescia. Eu trouxe aqui, senador Jorge Weber, uma pesquisa qualitativa, que foi publicada no ano passado, pelo jornal Valor Econômico, sobre as memórias do governo de Lula. A pesquisa foi feita com eleitores que andam afastados do PT.
mas declaram intenção de que podem votar no PT. O relatório da pesquisa aponta um sentimento de nostalgia em relação ao período 2003 a 2010. Tais lembranças seriam relacionadas principalmente a aspectos econômicos. Cito falas dessa percepção de eleitores publicados pelo jornal Valor Econômico. Um dos pesquisados dizia o seguinte: havia um equilíbrio, a taxa de desemprego era muito baixa, eu arrumava emprego fácil. Outro sobre as políticas de inclusão: ele visa muito a igualdade social, ele subiu a classe de muita família pobre. Outra declaração: o cara da classe E passou para D, o da D passou para C, o da C passou para B. Tentaram, senhor presidente, apagar os feitos do governo Lula na história. Fizeram uma das mais sórdidas campanhas contra a liderança política registrada na história nacional. Nada conseguiram. O último ponto desse discurso: anuncia-se para os próximos dias a sentença do juiz Sérgio Moro sobre o caso do triplex. Durante o final de semana, algo muito grave aconteceu que nós do PT exigimos apuração, caso confirmado. Matéria publicada na revista Isto É, afirma antecipar a sentença de Lula, 22 anos, 10 anos por lavagem de dinheiro, 12 por corrupção passiva. É muito grave. Reparem, há aqui uma novidade que talvez inaugure uma nova prática ilegal. Todo mundo sabe que o vazamento de delações tem sido frequente na Lava Jato. Parece, no entanto, que a hipotética antecipação da sentença de Lula inaugura uma prática ainda mais nova: o vazamento de sentença. Isso desfaz por completo o conceito de justiça. Mais uma vez, se como confirma que Lula é vítima de um processo de perseguição de inspiração kafkiana. A Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro devem explicações à sociedade brasileira. Hoje, pela manhã, a presidenta do PT, senadora Gleisi Hoffmann, solta uma nota sobre isso. Eu quero encerrar o meu discurso, o meu pronunciamento, falando dessa nota da direção nacional do PT. Nota oficial: Lula é inocente. O Partido dos Trabalhadores vem a público se manifestar sobre as matérias publicadas pela imprensa no final de semana, referentes à suposta condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Os boatos causaram indignação na militância petista e em todos os segmentos da sociedade brasileira, preocupados com a manutenção da justiça e do Estado democrático de direito em nosso país. Frente a esse momento grave da história do Brasil, a direção nacional do PT informa que acompanha atentamente a evolução desse processo judicial, na certeza de que não existe nenhuma possibilidade de sentença justa que não seja a absolvição do ex-presidente. Frente à inexistência absoluta de provas que possam embasar as denúncias contra Lula, nossa militância segue atenta e mobilizada para, junto com outros setores da sociedade brasileira, dar a resposta adequada para qualquer sentença que não seja a absolvição completa e restrita de Lula. Não aceitaremos vereditos baseados em indícios falsos e especulações partidarizadas, conforme possibilidade que já vem sendo aventada pela imprensa e que contrariem até documentos oficiais de órgãos públicos que atestam que o ex-presidente nunca foi proprietário de tal imóvel. No momento em que avançam no Congresso Nacional propostas contra os trabalhadores e o povo brasileiro, e políticos conservadores são inocentados e preservados, e que são bandidos que são soltos para viverem nababescamente no exterior, condenar Lula, o maior líder popular da nossa história, significaria desferir um golpe mortal contra a justiça e a democracia brasileira. Uma hipotética condenação de Lula
teria como único objetivo afastá-lo das eleições de 2018, o que é absolutamente inaceitável. Sem Lula, as eleições presidenciais não terão legitimidade e não passarão de uma fraude contra o povo brasileiro. Viva a democracia! Viva o presidente Lula! Assina a nota, senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT. Eu encerro, senador Georgiano, dizendo que para nós é isso. Eu acho que esse é o momento que deve existir muita responsabilidade. As alegações finais da promotoria é um escândalo. Eles admitem que não tem provas concretas. E agora, sem nenhuma prova, começam a discutir a possibilidade de condenar o presidente Lula nesses próximos 15 dias. A sentença está aí. O próximo a fazer uso da palavra é o senador Waldir Raupp, eu não vou alcançar, mas estava aqui também uma nota dos advogados do presidente Lula, Cristiano Zanin, explicando ponto a ponto a ausência de provas. Agora, tudo isso por quê? Porque tem uma eleição lá à frente e Lula não para de subir nas pesquisas. Esse pessoal tem que ter responsabilidade. Eles acham o que vai acontecer, na verdade, e eu falei muito tempo de golpe continuado, nós não vamos aceitar uma eleição sem Lula. A crise política continua. Eles estão achando que uma eleição de 2018 sem Lula, nós vamos tratar como eleição normal? Não. É fraude, é farsa. Isso vai ter consequências internacionais, nós vamos continuar na crise política, porque não pacifica o país. Se acham que pacifica o país, essa é uma fase mais dura do golpe. Vai ser tão doloroso esse processo como o processo do impeachment. É isso que os senhores querem depois de toda a irresponsabilidade, depois de pararem o país, porque a Dilma ganhou a eleição, 3 dias depois, o Aécio Neves pediu recontagem de votos, fizeram aquela aliança com o Eduardo Cunha, o país parou. Para nós é a mesma gravidade. Nós não aceitaremos. Encerro, senhor presidente, dizendo o que está na nota da presidente nacional do PT. Eleição sem Lula não é eleição, é fraude, é farsa.